Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Gabriel Araújo, instrutor da For Linux, tranquilo? Vamos lá para nossa segunda microaula sobre Rancher OS. E agora eu vou falar da arquitetura do Rancher, isso. Então a gente ainda vai continuar na teoriazinha aí, na microaula 3, que nós vamos colocar a mão na prática, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, tá, pessoal? O que a gente precisa entender com o que o Rancher interage, né? Com o que ele trabalha. Isso daí é fundamental. O Rancher, ele precisa do Docker e do Kubernetes, tá? O Docker é o padrão, tá? Para ele executar os seus containers dentro do seu cluster de Kubernetes, beleza? Então, você tá fazendo o curso da For Linux aí de Docker, obviamente você já deve estar sabendo o que é Docker, né? Então não acho que vale entrar tão a fundo nisso, beleza? Então ele precisa ter um Docker ali rodando e instalado na máquina Node, beleza, galera? Por quê? Porque quando você for subir um Rancher, você vai dar um Docker Run em cima de uma imagem, que vai criar a camada 2 lá do Docker, tranquilo? Então o Docker tem que estar rolando. Igual eu comentei na aula passada, tá? A gente vai fazer aí com o Rancher versão 2 e por esse motivo ele trabalha com o Kubernetes, tá? O que tem dentro desse Kubernetes? O Kubernetes, ele é o gerenciador de cluster de containers. Ele trabalha através de arquivos YAML, sabe? Aquele mesmo arquivo que você criou o Docker Compose. Dentro desses YAMLs, você vai especificar quais containers, quais imagens ou quais outros recursos vão formar o seu aplicativo final. O Kubernetes, ele vai executar as suas funções, né? Através de Service Discover, de dimensionamento, como Autoscale, como Load Balancer. Ele utiliza também Health Checking, ele tem gerenciamento através de Secret Password, ele tem gerenciador de configuração e assim por diante. E um cluster de Kubernetes, basicamente, né, ele consiste em um etcd, um serviço de etcd, um banco de dados etcd, para ser bem mais direto, que esse serviço, ele pode ser executado somente um nó, tá? Mas, normalmente, as melhores práticas é ele ser executado em 3 ou 5 nós, para você ter uma alta disponibilidade de etcd, aí você escolhe, tranquilo. Mas funciona de boa, num só, não tem problema nenhum. Mas para ter alta disponibilidade, sim, aí você precisa ter no mínimo 3. Que esse carinha, ele é um banco de dados de todos os seus serviços e recursos que formam o seu aplicativo. Então, se o seu aplicativo, você configurou que ele vai trabalhar com a imagem do Debian, que ele vai ter um health check na porta 80, que ele vai ter um autoscale de 30% de CPU, e ele tem 2 pods, que são 2 containers, fazendo um load balancer, todas essas informações que você colocou lá no YAML, eles são chumbadas dentro do seu banco de dados etcd, que o etcd vai armazenar todas as informações, porque caso aconteça qualquer coisa diferente dessa configuração que você colocou durante o cluster, por exemplo, uma máquina parar do nó, o CPU aumentar e assim por diante, ele vai no etcd, lê a configuração que está lá e aplica para você. Beleza? Então, etcd é o seu banco de dados de configuração. Depois, nós temos um dos mais importantes, que é o master. Beleza? E o master é o carinha que vai executar todas as APIs e vai ser o gerenciador dos controles do seu cluster. Beleza? O que são as APIs dos Kubernetes? A cada serviço, a cada kind que você colocar, a cada execução, vamos colocar a cada tarefa que você vai executar dentro do Kubernetes, você chama uma API diferente. Beleza? Então, essas APIs são executadas por alguém. Quem? O master. Beleza? Aí depois nós temos o nosso worker, beleza? Que são os nossos nodes. Os nossos nodes são os carinhas que vão receber toda a carga de trabalho dos aplicativos. Então, processamento, memória, vai ser tudo para dentro desses caras. Eles servem somente para fornecer recursos para você. Beleza? Aí, depois de a gente já aprendeu o que tem o Docker, que eu não comentei nessa aula, mas é tranquilo, vocês estão assistindo o curso, então deve estar muito bom. Depois já expliquei o que é o Kubernetes, que nós temos o nosso extension aí, também é muito bom. Eu vou falar sobre o Rancher, tá? O Rancher, pessoal, é um software, beleza? Que precisa de um servidor, que é, né, o nosso Rancher Server, tá? Ele inclui alguns componentes para gerenciar o seu cluster aí de Kubernetes, beleza? E obviamente, volto a dizer, estou utilizando o Rancher 2. alguma coisa, tá bom, pessoal? Essa é a arquitetura que está aqui na tela para vocês, é a do Rancher 2. alguma coisa, beleza?
Nesta foto, o que a gente está vendo, tá? Primeira coisa, nós temos o servidor, que é o Rancher API Server. O que esse carinha faz, tá? Ele faz o gerenciamento de usuário, a parte de autorização, ele gerencia os seus projetos e os nós que você possui na sua rede. Agora vamos detalhar isso daí, tá? O servidor de API do Rancher, ele foi feito para quê? Para ser incorporado com todas as configurações do banco de dados do etcd, do Kubernetes, beleza? E todas as informações do etcd que ele implementa são aí o gerenciamento de usuário. O quê? Quando você vai aplicar uma API, o usuário que está mandando executar essa API lá do Kubernetes, ele tem que ter uma autenticação. Por exemplo, eu vou aplicar um novo cluster dentro de uma máquina da AWS. Cara, para eu aplicar esse cluster dentro da máquina da AWS, eu tenho que ter uma autorização de SSH, por exemplo, ou subir um novo nó, que é a autenticação do IAM lá da AWS e assim por diante, beleza? Eu preciso fazer um git clone de um projeto, então eu preciso ter uma autenticação porque o projeto é privado. Então a parte de gerenciamento de usuários é isso daí. A parte de autorização é o quê? São as políticas de segurança que cada usuário pode tomar. Por exemplo, eu posso ter um usuário que ele só vai visualizar, só como eu tenho outro usuário que ele vai poder fazer deploy. Os meus projetos são o quê? São os grupos de namespaces, tá? O que são os namespaces? É como se fosse os seus ambientes de trabalhos dos seus serviços, dos seus projetos. Beleza? Então, cada projeto tem um namespace e os namespaces são isolados um do outro. Então, você quer isolar o seu projeto de outros projetos, você cria namespaces diferentes entre eles. Beleza? Então, a parte de projeto, quem gerencia também é o Rancher API Server. E também os nós, né? Quando um servidor de API for aplicar alguma coisa do nó para precisar de hardware, é esse cara que vai falar qual nó que vai fazer o quê. Beleza? Depois, nós temos a controller cluster, né? Que o que esse carinha faz? O controller cluster, ele vai implementar toda a lógica de negócio para aplicar, né, e gerenciar o seu cluster de Kubernetes. Então, o que esse carinha vai fazer? É dentro desse carinha que você vai falar, cara, executa as configurações dentro de um Kubernetes no Google Cloud. Gerencia toda essa aplicação de cluster de Kubernetes na AWS. Eu tenho uma instância separada de cluster de API Server, outra de etcd. Então, qual vai ficar onde, qual é o que e assim por diante. Então, a parte de estatística, evento, informação de nó, se está funcionando, se não está, se eles estão se comunicando, qual tem o que, é esse carinha que vai falar, beleza? Qual tem o que e o API Server vai falar quando vai executar. Tranquilo? E por último, né, nós temos o Outproxy ali, que é a autenticação quando faz todas as chamadas de API. As chamadas de API vão para ele, tranquilo? Que ele vai aplicar nos seus clusters de Kubernetes aí. Beleza, galera? Essa é a estrutura do Rancher. Se você não entendeu, volta o vídeo, lê de novo, que é isso aí. Obrigado. E na nossa próxima aula, a gente já vai começar a subir aí o nosso cluster de Rancher, beleza? Muito obrigado e abração a todos. Tchau, tchau!